que só tem brancos, entendeu? Só tem branco. Lá negro não entra, vão te cortar por metade, metade, do jeito que fizeram com o Patrício Lumumba, parceiro. Lá não vai lá, entendeu? Não vai lá. Lá tem igrejas, são pessoas conservadoras, extremistas, vão te matar, rapaz. Eu sempre for black, não vai lá. Entendeu? Isso é um aviso. Ah, não, sei lá que. Não vai. A África do Sul é simplesmente o país mais racista que existe cá na África. Existe um grande motivo por trás desse racismo. Por que a África do Sul e como uma minoria branca de mais ou menos 8% conseguiu liderar e massacrar mais de 60, 70, 80% da população negra africana. Hoje vamos mergulhar de forma superficial, para o vídeo não ficar longo, na história da África do Sul. Como a África do Sul chegou até o apartheid, como é que a África do Sul se tornou a África do Sul. Como e por que a África do Sul é o país mais segregado, mesmo com o fim da segregação racial em 1994. Por que os esforços de Nelson Mandela são tão valiosos? Por que a África do Sul é um país tão fudido, que todo mundo que manda lá é branco. Até quem manda o presidente é branco. Inscreva no canal para você saber, não é isso, parceiro? Os Boers são descendentes de calvinistas, são descendentes de holandeses, britânicos e outros puta que parius que acabaram invadindo a África noutrora. Por sua vez também, lá podemos encontrar asiáticos indianos, que na época da industrialização da África do Sul, muitos desses colonizadores acabaram buscando mão de obra barata lá nas Índias Oriental. Foram lá buscar os manos, eles meteram ali. Por isso que a África do Sul é um país tão complexo, mas tão complexo que basicamente em um vídeo a gente não vai conseguir explicar. Mas a gente vai começar aí, em 1910, quando foi fundada a União Sul-Africana. Você já inscreveu no canal? Já ativou as notificações? Tô a esperar, brother. Show. Na companhia do nosso café, você se inscreva no canal, ativa as notificações. Eu sou o Nundalino, você me acompanha aqui no canal 41. Não esperam seriedade nesse vídeo, porque esse vídeo é tão sério que nós não podemos levar num tom sério. Entendeu? Show. Quando a África do Sul foi ocupada pelos europeus, isso no século XVI, no século XVII, muitos desses europeus acabaram fundando cidades dentro dessa própria África do Sul, e com a invasão dos britânicos, aqueles que já estavam ali acabaram explorando o interior do país, causando ali uma ocupação efetiva. Tanto é que mais tarde as gerações foram nascendo e aquelas pessoas que já foram nascendo ali eram totalmente brancos, já que não havia mistura entre brancos e negros para nascer mulatos, por exemplo. Então os brancos foram nascendo, foram se perpetuando ali. Depois de muitos anos, simplesmente os ingleses decidiram que, olha, vamos tomar tudo, porque existiu uma guerra aí entre os Boers e os anglo-saxões, que são os ingleses. Basicamente entraram em fight. Essa complicação resultou na tomada total e efetiva da coroa britânica. Uma vez que aqueles que lutaram contra os sul-africanos eram também brancos, existiu a necessidade de fazer paz entre os afrikaners e os britânicos. Numa forma de agradar os Boers, né? Os Boers, numa forma de agradar os afrikaners, simplesmente a coroa britânica decide dar a independência efetiva daquele território sul-africano. Isso em 1910. É ali onde se deu a independência da África do Sul. Basicamente é isso. Olha, para a gente lhes agradar, para a gente não ter complicação, uma vez que a terra também é deles, vamos dar a independência, sabe? O reino simplesmente decidiu dar uma independência, como lhe deu uma autonomia. É isso aí. É assim que se deu a independência da África do Sul. Não tem uma história, entendeu? Não tem uma história. No dia 31 de maio de 1910 foi proclamada a União Sul-Africana. A União Sul-Africana teve como objetivo que a minoricíssima branca, que incluía os Boers e os britânicos, governassem e mandassem dentro do território sobre a maioria negra, que eram as tribos africanas, a população africana e mais. Com a industrialização desse mesmo território, os africanos simplesmente começaram a ver peso da lei racista nas suas costas, que culminou com a chegada dos primeiros indícios do apartheid em 1917.
O apartheid foi citado pela primeira vez nessa época. Ele também, a África do Sul, simplesmente participou na Primeira Guerra Mundial, também participou na Segunda Guerra Mundial. Já em 1913, com a lei pesando em cima das costas dos negros africanos, foi aprovada uma lei chamada a Lei das Terras Nativas, onde só dava 7% das terras total da África do Sul aos negros. Quer dizer, vocês que são a maioria negra, que são mais de 10 milhões de pessoas, só têm direito a 10% das terras sul-africanas. E são aquelas terras que não produzem nem sequer um feijãozinho, nem sequer um tomatezinho. Tem uma coisa que eu esqueci aqui de mencionar. Essa unificação, que se chamou a União Sul-Africana, simplesmente uniu 4 estados, simplesmente 4 colônias, que são Colônia do Cabo, Colônia de Natal, República do Transvaal e Estado Livre de Orange, que essas duas últimas pertenciam aos Boers, as outras pertenciam aos britânicos. Então estamos, né? Com essa lei que só dava direito a 7% para os negros, simplesmente começou-se a cogitar o fato de governar sobre o princípio de que a raça maior é que deve mandar em tudo. Os africanos diversas vezes já foram desalojados. Quando foi descoberto as minas de diamante no século XIX, ali na África do Sul, simplesmente aconteceu muita deslocação. Pessoas foram mortas para sair de lugares onde tinha diamantes e ouro. Sinistro, rapaz. Sinistro. Simplesmente eles falaram, olha, é assim, uma vez que nós estamos a governar, não vamos mais falar as línguas nativas, vamos tirar tudo. É ali onde dominou-se o africâner e o inglês. Simplesmente também o inglês, depois, mais tarde, foi substituído pelo africâner. Com insatisfação desses carinhos ali, os Boers, que realmente também começaram a ver que parece que a coroa britânica estava por cima deles, em 1960, quando eles subiram ao trono para governar, entendeu? Porque existia ali um consórcio, né, entre os britânicos e os Boers, que basicamente quando eles chegaram ao trono, eles falaram, brada, tipo, estão nos oprimir demais vocês. Eles acabaram implementando simplesmente o apartheid pela primeira vez em 1948 e decidiram que, brother, por que nós vamos estar ligados à coroa britânica? Tá bom, eles já governaram, mas agora nós somos burros. Burros, para quem não sabe, significa camponeses. Somos burros, brother. Por que nós vamos sempre ficar conectados com esses brada, nega? Mais tarde, em 1960, a coroa britânica e outros governos simplesmente começaram a implementar críticas e muitas sanções internacionais por causa do apartheid, que estava a ser muito severa e estava a matar muita gente e que era uma coisa horripilante, começou a ser criticada. As Nações Unidas viram a público, todo mundo basicamente veio a público, até os Estados Unidos da América se mostrou contra essa lei apartheid. Aqui vai bônus. Só existiu 2 países na África e no mundo que implementaram o apartheid como basicamente um poder político, que foi a África do Sul e a Namíbia, já que Namíbia naquela época também estava ocupada pelos calvinistas. É isso aí, brother. Então eles falaram, não temos mais porquê. No dia 31 de maio de 1961, eles simplesmente falaram lá, brother, já não queremos mais ligação com vocês, porque agora eles se tornaram basicamente governador ou ministro, ou puta que pariu, se tornaram líder daquele país. Eles é que estavam a governar, é o partido que estava ali a governar a África do Sul. Eles falaram, não queremos mais, vocês estavam a nos impedir, Brother, como é que vocês vão nos criticar que nós estamos a fazer o apartheid dentro da África do Sul? Nós é que soubemos. Sabe o que é? Somos agora uma república. Já não somos mais união. Foda-se vocês, você da coroa britânica, foda-se, vão lá, não queremos saber, não tá fixe. E simplesmente no dia 31 de maio de 1961 se tornou uma república. Com a proclamação da república e o desligamento do Reino Britânico, simplesmente o apartheid começou a ser mais severo, começou a nascer nacionalista, começou a vir cantores a falar sobre esse assunto, pessoas começaram a se manifestar, muita gente morreu nessa merda, gente preta. Já nos anos 90, em 1991, com o fim da Guerra Fria, muita coisa vinha à tona. Simplesmente também em 1991 aconteceu aqui guerras na África e que uma dessas guerras nos anos 90 deu simplesmente a liberdade de muitos países aqui, como por exemplo da Namíbia. Simplesmente a Namíbia, com aquela guerra de Angola que se chamou a Batalha do Cuito-Cuanavá,
deu a independência, entendeu? Da Namíbia, deu a independência da Namíbia, porque os sul-africanos foram derrotados aqui, aqui em Angola. Com isso, simplesmente, os racistinhas que estavam lá decidiram que, olha, a pressão é muita. Nelson Mandela subiu no auge e se tornou ícone, entendeu? Em 1991, existiu ali certos grupos conservadores extremistas que decidiram que não, nós não vamos se juntar com ninguém, vocês são malucos. Não queremos, né? Foram lá e criaram simplesmente um estado Orânia. Essa que se chama, né? Orânia. É isso aí. Orânia. Orânia é um arquipélago que fica na África do Sul, que simplesmente é uma cidade que só tem brancos. Entendeu? Só tem branco. Lá negro não entra. Vão te cortar por metade. Do jeito que fizeram com o Patrício Lumumba, parceiro. Lá não vai lá. Entendeu? Não vai lá. Lá tem igrejas, são pessoas conservadoras, extremistas, vão te matar, rapaz. Eu sempre for black, não vai lá. Entendeu? Isso é um aviso. Ah, não, não vai. Se você está gostando da história, já deixa aqui o seu like, inscreva no canal. Uou! É a primeira vez que eu faço um vídeo e no meio, em vez de se empolgar com a história, acabo te pedindo para se inscrever. Já é um mago, né, brother? Inscreva no canal, ué. Não fica bom usar este vídeo, se formar, não sei o que. Não fica bom. Bom, paramos na Orânia. Orânia, simplesmente a Orânia, é uma terra só de branco mesmo. São os burros, né? Os camponeses. Existe tanta história sobre isso, sobre o que acontece lá, brada. São pessoas com Deus no coração, mas com arma na mão. Eu acho que na Bíblia eles só conseguem ver que o preto é o ruim da história, entendeu? Mas tá bom. Show, né? Show. Vamos lá. Em 1994, simplesmente Nelson Mandela sobe no trono como o primeiro presidente negro. Muitas pessoas dizem que Nelson Mandela fez bem de não chutar os brancos, não sei quantos, de não mandar os brancos irem nas terras dele. Não tinha como você mandar os brancos ir na terra dele, uma vez que eles são filho africano de segunda, terceira, quarta, até quinta geração, sexta geração, sétima geração. Não dava. Então, como é que você vai chutar alguém que é da mesma terra que você? Basicamente, se Nelson Mandela pegasse armas, entendeu? Com o poder político que ele tinha populacional, pegasse também aquela influência e viesse com laudo dizendo que vamos expulsar os brancos, simplesmente Nelson Mandela só ia fortificar a opressão que tinha na África do Sul. Uma vez que todas as empresas que ajudavam e impulsionaram a economia sul-africana eram de boeres ou britânicos. Na verdade, britânico não, é descendentes de britânicos, entendeu? Que tinham ligação com a coroa. As 10 maiores empresas sul-africanas, que por sinal são as 10 maiores empresas africanas, que já tem vídeo falando disso aqui no canal, tá aqui. É tudo de branco, rapaz. Basicamente o branco tem um poder econômico, o negro tem um poder político. Só muita história. Entendeu? Muita história. Porque por muito tempo os sul-africanos simplesmente negros não tinham direito de exercer nenhum tipo de função, nem política, nem econômica. O único direito que eles tinham sobre as terras deles era de respirar. E se respirara mais, levava chicotada. Tá a dormir por quê? Chicote. E não se enganem. Entendeu? Não existe só pretos e brancos. Como eu disse no princípio do vídeo, não existiu. 8% da população também, assim como 8% são brancos, outros 8% são o quê? Orientais, são indianos, entendeu? São os filhos da África do Sul. Aqueles também sofreram, brother, mas são aqueles que foram inseridos primeiro na classe média. Uns deles sofrem até agora. Tem pessoas lá, tem cidades que só tem brancos lá na África do Sul, que estão a sofrer, as criancinhas estão ser submetidas a viver em precariedade por causa do racismo, por causa da não inclusão racial. É sinistro, a África do Sul é sinistro.
Entendeu? A África do Sul é sinistro. Agora eu vou dar aqui o meu parecer sobre aquilo que eu disse no princípio do vídeo, que nunca ninguém vai esquecer o que aconteceu na África do Sul. Não existe história, entendeu? Não existe história nenhuma que vá fazer com que os brancos e os negros se unam e façam filho. Porra, não vai existir essa merda, entendeu? Cara, café é muito bom. Eu que estou a falar para vocês, café é bom demais. Oh. Qual é o meu ponto de vista perante a situação que acontece na África do Sul? Primeiramente, nós devemos levar em consideração toda essa história que eu falei nos últimos minutos. Eu espero que você tenha se entendido, para você conseguir entender o meu ponto de vista. Brasil é um país multirracial, multicíssimo racial. Todo tipo de ser humano você encontra lá. Branco, preto, laranja, castanho, cor de barro, branquicíssimo, olhos azuis, olhos pretos, olhos verdes. Então, lá tudo isso que eu disse aqui no Brasil encontras. E o mais incrível é que se misturam. Entendeu? É muito fácil você ver uma mulher de olhos verdes casar com um brother Black Jake. Você encontrar um cara grandão casar com uma pequenininha. Você encontrar um cara branco, rico, casar com uma mulher negra e pobre. Você encontra. Não é tão comum assim hoje em dia por causa dessa coisa toda de fingir que nos entendemos, né? Mas Brasil, comparado a países multirraciais, sai na frente e deixa todo mundo no chinelo. Isso é uma discussão que começou lá nos anos 70, 80, 60, lá nos confins, entendeu? Tudo isso graças aos primeiros políticos que estiveram ali desde que o Brasil era uma monarquia. Dom Pedro II foi um cara muito pica que ajudou muito na inclusão social, entendeu? Teve ali outros políticos de renome, teve ali a dona não sei que esqueci, teve muitos influenciadores dentro do próprio governo brasileiro, lá na monarquia, que ajudaram com que essa inclusão fosse possível, entendeu? Muitos estavam contra, mas muitos estavam a favor. Muitas dessas leis também eram contra os brancos, eram contra os negros, mas, cara, com a boa vontade que esses mesmos governadores tiveram dentro do Brasil, conseguiram fazer uma coisa, uma mixigenação que existe hoje no Brasil, onde é possível você encontrar pessoas a coabitarem. Entendeu? Diferente dos Estados Unidos da América e da África do Sul. Estados Unidos da América não existe conversa entre branco e preto. Branco e preto não podem se misturar. É que nem óleo e água, entendeu? Brada. África do Sul é a mesma merda. Mas levando essa história aqui na África do Sul, toda essa história que eu vos contei é que faz com que não exista ligação entre brancos e pretos. Eles coabitam, eles coexistem, mas não se misturam. É muito fácil você encontrar colônias na África do Sul. É muito fácil você encontrar um edifício inteiro que só tem branco. É muito fácil você encontrar um bairro inteiro que só tem negros. Você entendeu? Tem poucos mulatos na África do Sul. Pouquíssimos mulatos na África do Sul. Com o tanto de branco que tem lá, se em 1910 já tinha mais de 3 milhões de pessoas brancas, por que que hoje em dia não temos pelo menos ali 50% das pessoas uh, parda, né? Parece que pardo vem de apartheid, né? Mas vamos lá. Pessoas pardas. Por quê? Porque não existe ligação entre eles. Não existe, não querem ter ligação. Quer sejam os negros, quer sejam os brancos. Principalmente os negros, que não querem nenhum tipo de ligação. Os negros não querem nenhum tipo de ligação. Os negros pensam assim, cara, és branco. Você é descendente de aquela empresa aí. Vai gerir aquela empresa. Não vem aqui se envolver com minha filha. Os brancos também é a mesma coisa. Uns não são racistas. Só estão a seguir a linhagem que encontraram, entendeu? Só estão a seguir as regras e costumes que os parentes deixaram. Por isso que nunca vai existir uma similarização racial como existe no Brasil, por exemplo, na África do Sul. Não vai existir. Por quê? Nós negros, que somos também africanos, nós negros, não somos bem-vindos na África do Sul. E veja que o racismo não vem diretamente dos brancos. Vem dos Black Jack, entendeu? Vem dos Black Jack. Brada. Preconceito, entendeu? Então isso
Estou cansado de falar, não existe, já entenderam. Mas é isso aí. A complexidade racial que existe dentro da África do Sul é estudada e reavista, mas mesmo assim não chega a nenhuma conclusão. É impossível conseguir entender por completo o que se passa na África do Sul. É difícil entender, entendeu? 60% black, o resto, os 40%, é dividido ali entre as outras etnias. 8% branco, 8% asiáticos, outro por cento não sei quantos. Então é multirracial, mas não se misturam, não se misturam. É o que estou a falar para você. Os sul-africanos não se misturam com os brancos e negros, não se misturam, entre eles não se misturam. Eu acho que é por causa do poder econômico. Os políticos são pretos. Existe agora um político branco ali, né, um boer que quer subir no partido, quer subir na presidência. É um cara aí que acabou negociando a derrota dele no ano passado frente ao Cyril Ramaphosa, entendeu? É um cara, porra, aquele brada tipo extremista, alguma merda assim. Eu não tenho tanto medo assim pelos sul-africanos, eu tenho medo mais pelos namibianos, entendeu? Porque se aquele maluco entrar na presidência, aquela porra é tipo Trump 10 vezes mais, entendeu? Se aquele maluco entrar na presidência, simplesmente o que é que ele vai fazer? Vai fechar as fronteiras, vai chutar os imigrantes. África do Sul, África do Sul, África do Sul, entendeu? Tinha que ser um exemplo, mas é tão fechado para os africanos. Inscreva no canal, ative as notificações, esqueçam de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Lembrem-se, é difícil entender a África do Sul, dificílimo.